Uma bênção divina para o seu dia e para a sua semana. Hoje a gente vai mergulhar num texto que é, ao mesmo tempo, lindo e profundamente enigmático. O capítulo 42 do livro de Isaías. Um texto riquíssimo. Muito rico. E para nos ajudar, temos em mãos o texto bíblico, na Nova Almeida Atualizada, e vamos usar como nossa lente principal o trabalho de estudiosos como John A. Martin, sabe? Para tentar desvendar as camadas do capítulo. E o desafio é grande, porque o texto parece colocar um quebra-cabeça na nossa frente. Exato, um paradoxo. Vamos direto ao ponto. O capítulo começa descrevendo uma figura, o servo do Senhor, como amor, esperança do mundo. Gentil, justo, uma luz para todo mundo. Mas aí, alguns versículos depois, o profeta joga uma pergunta. Quem é cego como o meu servo? Peraí, como assim? Confunde, né? Totalmente, como a maior esperança pode ser também um fracasso cego e surdo. São duas figuras diferentes, é uma contradição. É essa a investigação que a gente vai fazer hoje. Vamos lá. Então, vamos começar com esse primeiro retrato que abre o capítulo de forma, espetacular. O versículo 1 diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. É uma imagem de força, mas uma força contida. Sim, e a descrição continua, né? Falando que ele não vai esmagar a cana que já está quebrada, nem apagar o pavio que mal tem chama. Que imagem poderosa, não é? É uma imagem de poder redentor e não um poder opressor. E a identidade desse servo é o ponto de partida para a gente resolver o nosso quebra-cabeça. Certo. Uma linha de interpretação bem sólida, que estudiosos como o John Martin defendem, é que a gente precisa olhar o contexto de Isaías como um todo. O livro muitas vezes chama a nação de Israel de servo de Deus. Sim, a nação inteira. Exato. A missão deles era ser um farol, um exemplo para os outros povos conhecerem a Deus. Pois é, mas a história que a gente conhece... A história que o próprio Antigo Testamento conta é que Israel, como nação, falhou espetacularmente nessa missão. Se voltaram para ídolos, quebraram a aliança. Em vez de luz, viraram escuridão. Exatamente. Por isso, quando a gente lê as qualificações aqui no capítulo 42, alguém em quem a alma de Deus se agrada, sobre quem o Espírito de Deus reposa. Não se encaixa, né? Não se encaixa na Israel daquela época. O texto aponta para um indivíduo, um servo ideal perfeito, que vai cumprir a missão em que a nação falhou. Ah, entendi. É por isso que, séculos depois, o Evangelho de Mateus não pensa duas vezes. Ele aplica essa passagem diretamente a Jesus. Vê nele o cumprimento dessa promessa. Entendi. Então é um contraste entre o ideal e o real. E a missão desse servo ideal fica ainda mais clara nos versículos 6 e 7. Ele é chamado para ser aliança para o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos. Agora, a gente precisa lembrar o contexto. O povo de Israel estava prestes a estar literalmente cativo na Babilônia. Sim, o exílio. Isso. Como a gente sabe que isso aqui é mais que uma promessa de libertação política? O que no texto nos dá essa pista? Excelente pergunta, porque a audiência original com certeza teria pensado nisso. Eles queriam um libertador político. Claro. Isaías como instrumentos de Deus para a libertação física. Mas a descrição aqui vai muito além. Como assim? O servo não é só um libertador, ele é a própria aliança. Ele personifica a conexão entre Deus e a humanidade. Ele não só traz luz, ele é a luz para os gentios. Nossa, é muito mais profundo. Muito mais. A libertação que ele oferece é de uma prisão bem mais profunda que a Babilônia. A cegueira espiritual, o cárcere do pecado. É uma restauração universal. Certo, pro povo, que é Israel, e pros gentios, o resto do mundo. Exato. E a garantia disso tudo não está num exército, mas na identidade de quem promete. O versículo 5 ancora tudo. Quem está falando é o Criador dos céus e da terra. E o versículo 8 é quase um selo de autenticidade. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória. Isso, ou seja, a obra desse servo vai ser uma manifestação tão única do poder de Deus que vai ser impossível confundir com a ação de qualquer ídolo ou poder humano. Ok,
Então temos a imagem desse servo perfeito com uma missão espiritual universal garantida pelo próprio Criador. Parece o ponto alto. Mas aí, o tom do capítulo muda completamente. Uma virada, né? Total. Vira uma convocação para um festival de música global. O versículo 10 diz: cantem ao Senhor um cântico novo. E o convite se espalha. Do mar, das ilhas, dos desertos árabes de Quedar, das fortalezas de Sela, é como se o mundo inteiro fosse chamado a cantar. Por que essa explosão de louvor justamente agora? Porque o louvor é a resposta a uma ação de Deus que está para acontecer. Uma ação decisiva. Na profecia bíblica, um cântico novo quase sempre está ligado a um novo ato de salvação ou de julgamento de Deus na história. E a razão para o canto vem logo depois. Exato. Os versículos seguintes revelam Deus que por muito tempo esteve em silêncio, como quem está para dar à luz, vai finalmente agir. Ele vai intervir de forma dramática. Peraí, essa imagem de Deus que o texto pinta agora é bem diferente da do servo gentil, que não grita nas ruas. Bem diferente. O versículo 13 diz que o Senhor vai avançar como homem de guerra e lançará um forte grito contra seus inimigos, vai devastar montanhas, secar rios. Como a gente concilia essas duas imagens? Parece contraditório. É uma tensão fascinante, não é? Mas não é uma contradição. São dois lados da mesma obra de justiça. Certo. A justiça de Deus, na visão bíblica, tem duas facetas, salvação e juízo. A ação do servo é, primariamente, redentora, restauradora. Mas a intervenção final de Deus no mundo também envolve um confronto direto com as forças que se opõem a ele. Com o mal, com a idolatria? Isso. A imagem do guerreiro simboliza esse aspecto judicial. E o que é crucial é que, mesmo no meio dessa descrição de juízo, há uma promessa de cuidado terno. Ah, sim, o versículo 16. É lindo. É uma das passagens mais belas do livro. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Transformarei as trevas em luz diante deles. Ou seja, enquanto o mundo dos opressores é abalado, o povo de Deus, mesmo cego e perdido, vai ser guiado pela mão do próprio Deus. O juízo para uns é a salvação para outros. Exatamente. E tudo termina, no versículo 17, com a vergonha de quem confia em ídolos. A mensagem é clara, o poder de Deus se manifesta para salvar e para julgar, e só Ele é digno de confiança. Certo, então o quadro está se completando, temos o servo ideal, a promessa da intervenção de Deus, a história parece caminhar para um final feliz. E é exatamente aqui que o texto nos joga uma bola curva. A grande virada. Uma virada de 180 graus que, à primeira vista, não faz sentido nenhum. O profeta, de repente, clama no versículo 18: ouçam surdos e olhem cegos e vejam. E então vem a pergunta chocante no 19. Quem é cego como meu servo ou surdo como meu mensageiro a quem eu envio? É um choque, né? Como assim? A gente acabou de construir a imagem do servo perfeito, a luz do mundo, e agora ele é o mais cego e surdo de todos? Essa é a virada que revela o gênio retórico do capítulo. É o momento em que o quebra-cabeça se encaixa. O foco da câmera profética muda. Abruptamente. Ah! Agora, o termo servo volta a se referir à sua outra identidade, a nação de Israel, mas na sua condição real, histórica, espiritual da época. Então é uma ironia. Uma ironia trágica, cortante. O povo que foi chamado para ser o servo e a luz para os gentios se tornou ele mesmo o mais cego e surdo de todos. Nossa! E o versículo 20 detalha isso de forma brutal. Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Eles tinham toda a história, os milagres no Egito, a lei no Sinai. Exato, tinham tudo. Mas era como assistir a um filme sem entender o enredo. Eles tinham os rituais, os sacrifícios, a letra da lei, mas o coração da mensagem de Deus não entrava. E a consequência disso? É uma catástrofe. Descrita no versículo 22, um povo roubado e saqueado, trancados em cárceres e escondidos. Eles viraram presas. Exatamente o oposto da sua vocação de libertar os cativos. Que trágico. E o texto continua forçando essa reflexão com outra pergunta dura no versículo 24. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores?
E a resposta não é óbvia. Não. A resposta fácil seria a Babilônia, o império inimigo. Mas o texto dá uma resposta teológica chocante. Não foi o Senhor aquele contra quem pecaram. Isso é muito pesado. A tendência é sempre culpar o inimigo externo. Exatamente. E esse é um ponto teológico central. O comentário de Martin e de outros estudiosos é enfático aqui. A calamidade do exílio não era um sinal da fraqueza de Deus. Mas sim da força dele. Exatamente. Era um sinal da força e da fidelidade de Deus à sua própria palavra. A aliança que Deus fez com Israel incluía bênçãos por obediência e maldições para desobediência. O exílio era o cumprimento da parte das maldições. Então a desgraça deles não era um acidente. De forma alguma. Não era um acidente da geopolítica. Era uma ação disciplinar e judicial do próprio Deus. Ele não falhou em protegê-los. Ele estava ativamente julgando-os pela quebra da aliança. Isso reafirma a soberania de Deus. Mesmo no desastre, ele está no controle. Sim. Mas o mais trágico para mim vem no último versículo. O versículo 25. Ele diz que Deus derramou sobre eles o furor da sua ira, até o fogo em tudo que estava em volta deles, mas eles não entenderam. Ele os queimou, mas eles não fizeram caso. Isso é assustador. É o ápice da tragédia. Quer dizer que mesmo no meio do sofrimento extremo, do fogo do juízo, eles ainda não conseguiam conectar os pontos. Exato. A dor não produziu arrependimento porque não produziu entendimento. A cegueira espiritual deles era tão profunda que eles não conseguiam ver a conexão. Provavelmente culpavam a má sorte, a política, qualquer coisa. Menos a si mesmos. Menos a sua relação quebrada com Deus. E essa completa falta de percepção é o argumento final do profeta para mostrar a necessidade absoluta daquele primeiro servo, o perfeito. Faz todo sentido. A nação serva estava tão doente que não conseguia se curar. Era preciso uma intervenção externa, a vinda daquele que realmente poderia abrir os olhos dos cegos, porque os próprios cegos nem sabiam que estavam na escuridão. Uau! Então, juntando tudo, o quebra-cabeça se resolve. Não é uma contradição, é um diagnóstico e uma receita. Perfeito. Isaías 42 nos mostra dois servos. De um lado, o retrato do servo Messias, o ideal perfeito de Deus, gentil, justo, uma luz para o mundo. Do outro, o retrato brutalmente honesto da nação serva Israel, que virou a antítese da sua vocação. Exatamente. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a mensagem é de uma esperança impressionante. A falha do servo-nação de Israel não frustra o plano de Deus. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Ela serve para destacar a urgência e a necessidade absoluta do servo indivíduo, o Messias. O capítulo demonstra que, apesar da infidelidade humana, o plano soberano de Deus para levar justiça e salvação ao mundo não vai ser detido. Uau! Ele vai ser cumprido, mas não pela força de uma nação falha, e sim através da perfeição deste servo ideal. É um capítulo sobre a fidelidade inabalável de Deus que triunfa sobre a infidelidade humana. Isso nos deixa com uma reflexão que ecoa muito forte até hoje. O texto nos força a perguntar: como é possível que um povo, ou até uma pessoa que recebeu tanta luz, tanto conhecimento, acabe se tornando espiritualmente cego? É a grande questão. E o que isso nos diz sobre a diferença fundamental que existe entre simplesmente ter acesso às regras, à informação e realmente compreender o coração e a intenção por trás de tudo isso? Uma reflexão para a vida. Que Deus abençoe todos os ouvintes.